Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a medida de perímetro de um polígono, certo? Então, olha só, eu já tenho aqui 4 exemplos de polígono que eu acho interessante chamar a atenção de vocês. No primeiro caso, eu tenho uma região retangular. No segundo caso, aqui, eu tenho uma região quadrada. E nos outros dois, aqui eu tenho um trapézio, uma região delimitada por um trapézio. E aqui eu nem contei a quantidade de lados, mas é uma região plana. O que eu quero que vocês prestem atenção? Que quando eu estou falando sobre o polígono, eu estou falando sobre o contorno, tá? Essa linha daqui que delimita a parte interna. Por conta disso, quando a gente fala sobre perímetro, eu estou falando da medida de comprimento do contorno de um polígono. Então, olha só, como é que eu faço para determinar a medida de comprimento deste contorno? Eu preciso juntar essas linhas. Imaginem que isso aqui é um barbante e que você vai pegar cada um desses pedacinhos, que são segmentos de reta, e juntar um do lado do outro. Então, você vai juntar esse pedaço com esse pedaço, com esse, para determinar quanto ao todo mede esse contorno. Assim, a medida do perímetro, gente, de um polígono é dada pela soma das medidas dos lados. Observem que aqui eu tenho uma região retangular. Então, nós sabemos que os lados opostos possuem a mesma medida de comprimento. O lado daqui possui 5 centímetros e o oposto a ele também. Assim como essa altura mede 1,5 centímetros e o lado oposto também. Então, vamos lá determinar esse perímetro. Eu posso somar as 4 medidas, tá? Para determinar o perímetro. Então, perímetro, a medida de perímetro será dada por essas 4 medidas adicionadas. Então, 5 centímetros mais 5 centímetros. Olha, medi esses dois lados. Mais 1,5 centímetro, mais 1,5 centímetro. Observem que aqui eu tenho uma medida em centímetros. Aqui eu tenho uma medida em centímetros, aqui também e aqui também. Se eu tenho 4 segmentos de reta, quando eu junto esses 4, eu tenho um segmento de reta bem comprido. Deixou de ser segmento de reta? Não. Então, a soma desses valores também será dada em centímetros. 5 mais 5 é 10, 10 mais 1,5 é 11,5, 11,5 mais 1,5 é 13. Então, ó, 13 centímetros de comprimento. Existe uma outra maneira, outras 2 maneiras que a gente pode atribuir para esse perímetro de um retângulo. Como os lados opostos possuem a mesma medida, eu posso dizer simplesmente que o perímetro aqui é dado pela soma desses 2 lados diferentes vezes 2. Por quê? 5 mais 1,5 é 6,5. A soma desses 2 lados também será 6,5. Então, eu poderia fazer assim, 2 vezes 5 mais 1,5. 5 mais 1,5 é 6,5, então 2 vezes 6,5 é igual a 13 centímetros. Então, da mesma forma, consegui determinar o perímetro. Ainda uma outra maneira seria adicionando, ou aliás, multiplicando por 2 os lados que possuem a mesma medida. Eu não tenho 2 lados que possuem 5 centímetros de medida de comprimento, então eu poderia fazer o seguinte, poderia colocar 2 vezes 5 mais 2 vezes 1,5. 2 vezes 5 é igual a 10. E 2 vezes 1,5 é igual a 3. Então, a medida de perímetro é de 13 centímetros. Vamos olhar agora para a situação do quadrado. Um quadrado possui os 4 lados de mesma medida. A medida do perímetro será dada da mesma forma. Será dada pela soma dos 4 lados. Então, a gente poderia fazer aqui 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá 16 centímetros. Porém, já que eu tenho 4 lados de mesma medida, não seria melhor eu só pegar a medida do lado e multiplicar por 4? 4 vezes 4 é 16, então a medida de perímetro é de 16 centímetros. É importante a gente entender essa relação, porque a partir do 6º ano, essa é a relação mais utilizada para perímetro de um quadrado, em que o perímetro é dado pela medida do lado, vezes 4,
e a do retângulo, que pode ser atribuída, como eu falei, pela medida da soma dos dois lados, sendo duplicada por conta dos outros lados que têm a mesma medida. Aqui nós temos um trapézio. Observem o seguinte, que em todas essas operações aqui que eu fiz com vocês, as medidas dadas estavam em centímetros. Olha, centímetro, centímetro e centímetro. Já nesse caso, eu tenho centímetro, centímetro, centímetro e metro. Então, do que a gente precisa? A gente precisa comparar as medidas na mesma ordem de grandeza. Então, eu não posso somar 0,04 com 3,4, sendo que a grandeza utilizada aqui, a unidade utilizada é centímetros, enquanto nesse outro lado é metros. Ou eu somo todas as medidas em metros ou todas as medidas em centímetros, certo? Qual é a mais adequada? Nessa situação, como eu já tenho 3 medidas em centímetros, eu vou transformar essa medida aqui, de 0,04 metros, em centímetro também. Lembrando que 1 metro possui 100 centímetros. Sendo assim, 0,04 metros é o mesmo que 4 centímetros. Para quem tem dificuldade em conversão de unidades de medida, assista ao vídeo aqui no canal sobre transformações de unidades de medidas de comprimento, que você vai encontrar toda essa parte de transformações, tá bom? Então, agora que a gente sabe que 0,04 metros é o mesmo que 4 centímetros, a gente pode determinar a medida de perímetro. Olha só, 4 centímetros mais 3 centímetros, essa medida de lado aqui, mais 5,4 centímetros, mais 3,4 centímetros. Então, o perímetro será dado por 4 mais 3, 7. 7 mais 5,4 é 12,4. E 12,4 mais 3 é 15,8. Então, a medida de perímetro é de 15,8 centímetros. Ok? Vamos olhar por último esse exemplo aqui. Observem que eu tenho 3 medidas em centímetros e outras 2 em decímetros. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço para transformar essas grandezas, essas medidas, aliás, de decímetro para centímetro? Bom, nós podemos nos lembrar da ordem de múltiplos e submúltiplos da unidade de medida padrão, que é o metro. Temos o seguinte, que, olha só, a medida do metro, lá por aquela tabelinha, aqui no vídeo também do canal, sobre unidade de medida, transformação de unidade de medida, após o metro, nós temos os seguintes submúltiplos. O decímetro, o centímetro e o milímetro. E a gente sabe que, para transformar de decímetro para centímetro, a gente precisa multiplicar a medida por 10, não é isso? Então, eu posso multiplicar cada um desses valores aqui que estão em decímetros por 10, ou simplesmente observar que basta eu levar a vírgula para a próxima posição. A próxima posição, no caso, seria à direita. O centímetro está logo à direita, então a vírgula vem para a direita também. Olha, então no caso aqui, temos o seguinte, 0,35 decímetros é o mesmo que 3 centímetros e meio. Vezes 10 vai dar 3,5. Assim como 45 decímetros é o mesmo que 4 centímetros e meio. Agora eu tenho as 5 unidades de medidas em centímetro. Então, a gente pode determinar o perímetro. O perímetro, nesse caso, então, será dado por 1 centímetro, começando aqui, mais 1 centímetro mais 1 centímetro aqui também, colocar. Tá um pouquinho maior, então eu acredito que aqui era para ser 1,5 centímetro. Vou corrigir. Mais 1,5 centímetro. Mais, aqui era 0,35 decímetros, que na verdade são 3,5 centímetros. Mais 3 centímetros. Mais 4,5 centímetros. Vamos lá fazer essa soma, então. Determinar essa medida. 1 mais 1,5 é 2,5. 2,5 mais 3,5 é igual a 6.
6 mais 3 é igual a 9. E 9 mais 4,5 é 13,5. Então, a medida de perímetro desse polígono é de 13,5 centímetros. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Tchau, tchau.